Olá amigos do YouTube, tudo bem? Vamos a mais um vídeo aqui do canal do DR Soldas. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, clique no sininho de notificações e fique sempre por dentro dos novos vídeos aqui do canal do DR Soldas. Bom pessoal, hoje eu vou fazer um conserto em um quadro de bicicleta utilizando o processo TIG para a solda de alumínio, tá? Então assim, esses quadros geralmente eles são de 60, 61, 7005, são os mais comuns que a gente consegue encontrar no mercado. Tá? Pode ter outras ligas dentro dos 6000, tá? Que é a liga onde é mais utilizada esse tipo de alumínio em quadros. Tá? Então assim, a bicicleta ela é soldada lá na fábrica e depois ela recebe um tratamento térmico. Tá? Ela vai para um forno, ela faz uma normalização, então ele garante que aquela zona, o ZTA, aquela zona termicamente afetado, faça um alívio de tensão, ele faz meio que um envelhecimento, como se fosse uma têmpera, tá? Então ele consegue ficar resistente. Então quando você faz o reparo em um quadro, a gente tem que utilizar a liga 53, 56, entre elas, ela tem a liga com mais resistência à tração. Ela tem 5% de magnésio na composição, que deixa ela com essa resistência. E tem alguns pontos, claro, né, que são quebras muito críticas, o quadro quebrou no meio, então a gente não vai fazer esse tipo de solda, tá? Então assim, eu vou mostrar para vocês aqui mais detalhadamente o que esse quadro tem, o que eu preciso, e antes de tudo, de começar o procedimento de solda, nós vemos a regulagem da máquina, a pressão de gás e todas as, tungstênio, esses itens, esses detalhes que são necessários para fazer uma boa solda. Antes de tudo isso, nós temos que ter o capricho para preparação da superfície. A alma do negócio na solda de alumínio é preparar muito bem a peça. Tá? Qualquer sujeira, óleo, tinta, graxa, qualquer resíduo pode atrapalhar, a não ser o próprio material ali. Tá? Então, assim, limpeza, principalmente para fazer a solda de alumínio, não importa qual a peça. Por isso a dificuldade nos vídeos que a gente faz, a recuperação de cárter, que fica o óleo dentro impregnado. Tem alguns cárteres que ele fica no poro dela, então por isso que eu indico a queimar, aquecer com maçarico sem exagero, porque você está aquecendo alumínio, você não pode botar o bico ali e ficar parado no mesmo lugar. Então aquecimento é só você fazer esse movimento com a tocha, com a chama, para você aquecer uniformemente, até para você não ter perigo de ocasionar uma trinca, chegar e meter o fogo só no lugar e ficar parado ali. Tá? Então essa queima, é uma queima sem exagero. Geralmente o pessoal indica 200 graus. Tem um manual antigo que há muito tempo atrás estava olhando, ele dizia que se podia chegar até 300 graus de pré-aquecimento antes de fazer a solda. Tá? Claro que num quadro desse aqui você não vai fazer, não precisa isso porque o quadro é fino. Tá? Mas uma peça grossa, um cárter, um cabeçote, é bom a gente pré-aquecer ele até para ele eliminar a sujeira para depois fazer a soldagem. Então vamos lá ver esse videozinho aí, vamos seguir aqui na preparação da superfície. Bom, tá aqui o nosso desafio. Trincado aparentemente até aqui, mas não, ele deve estar bem mais. O outro lado também. Deixa eu focar aqui. E esse cara aqui. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer a limpeza, remoção de toda essa tinta. Vou ter que pegar uma fresinha de topo, abrir rebaixar esse cordão aqui para me fazer um outro cordão aqui do lado. Vou ter que fazer um cordão aqui e o outro cordão aqui assim. Então eu vou remover, rebaixar um pouco e fazer, aqui vem até ali embaixo. Então esse aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou soldar até aqui. E vou fazer um pouquinho mais reforçadinho aqui essa emenda dos dois para reforçar. Limpeza primeiro, antes de tudo, não tem ajuste de máquina, não tem pressão de gás, não tem nenhum consumível especial que você faça solda sem antes preparar muito bem a superfície, tá? Pensou em TIG, limpeza sempre, em todos os metais, tá? E o alumínio também, a inox também, tem que ter muita limpeza, senão a sujeira vai ficar no momento que o metal vai se tornar líquido, vai entrar ali e vai
estragar toda a nossa solda, vai ficar cheia de pó e vai ficar uma aparência horrível. Então, qualidade de serviço e limpeza primeiro, preparação de superfície. Máquina WS250, você que está chegando agora, vamos fazer um review rápido aqui dos comandos, tá? Para você entender como funciona o processo de solda e os comandos da máquina oferece aqui para você, tá? Então assim, primeiro comando é o pré-gás. Tá? O pré-gás ele serve para expulsar o gás antes da abertura do ar. Então, se você observar aqui na máquina, ela tem esse desenho aqui. Esse desenho é o desenho que o percurso de um arco de solda vai fazer, tá? Ele vai fazer isso aqui, ó, tá? Então, o primeiro passo do primeiro toque de gatilho, se você tirar esse aqui do zero, se você deixar no zero, não, ela já parte para cá, não ativa essa função, tá? Aí você vai, o exemplo aqui, você vai deixar 1 segundo aqui, tá? Na sua tocha de solda, quando você apertar o gatilho, vai ficar 1 segundo para depois abrir o arco de solda. Tá? Para que serve o pré-gás? O pré-gás ele serve para expulsar o oxigênio que está no local da solda. A solda TIG ela tem que estar protegida de uma camada inerte. Elas têm que estar com o gás dentro daquele arco de solda para não contaminar, não dar porosidade, entendeu? O tungstênio também não se consumir, eles têm que estar protegidos. Tá? Senão ele vai entrar em contato com o ar, vai ter gás carbônico, oxigênio, tudo misturado ali e vai dar uma cacaca ali, vai pretear todo o seu tungstênio e vai estragar toda a sua peça. Tá? Então assim, precisa estar dentro de uma camada inerte. Então essa função aqui é para você ter uma abertura de arco mais segura para uma soldagem de materiais contaminantes como aço inox e depois titânio e Inconel, que são os materiais mais contaminantes. Eu nunca soldei nenhum dos dois, tá? Nunca soldei, mas isso é o que a gente tem, né, de conhecimento aí em apostilas, quando a gente faz curso a gente aprende bastante sobre os materiais, a gente tem aquela prévia, mesmo que a gente não tenha, a gente tem que ter a base de como proceder naquele trabalho, né, naquele determinado material. Tá? Então assim, botou 1 segundo aqui, vai largar 1 segundo, depois vai passar para a corrente principal. Alumínio não precisa, tá? Eu vou deixar no zero aqui porque nós vamos soldar alumínio. Alumínio não precisa de pré-gás, tá? Aqui vai ser a nossa amperagem, vamos definir lá em 80, 90 amperes, depois qualquer coisa a gente baixa um pouquinho, tá? E aqui a nosso arco, depois esse arco vai descer. Tá? No momento que você tirar o dedo do gatilho, ele vai vir para cá, ele vai descer, ele vai desligar. Se você deixar ele aqui no zero, ele já não vai ter um tempo de descida, ele já vai terminar direto aqui no pós-gás. Tá? Assim, eu estou soldando lá em 120 amperes. Por que eu vou usar rampa de descida? Eu estou usando lá em 120 amperes, estou soldando com a máquina. Está formando um arco de solda ali, uma poça de fusão, o material está derretendo, estou adicionando. 100, 120 amperes, tá? Ele já faz uma, né, dependendo da peça, claro, da espessura da chapa que você vai soldar e da peça que você vai fazer, ele vai formar uma poça de fusão, tá? No momento que você desligar o arco de solda e você deixar aqui no zero, o arco vai se interromper diretamente e você vai ter lá no final do cordão aquele desenho do arco que estava derretendo. O formato dele vai se chamar cratera. No momento que você utiliza uma rampa de descida, ele faz essa corrente descer em um tempo. Vamos colocar aqui, exemplo, 100 amperes, e você colocou lá em 3 segundos. De 100 amperes, como estou em corrente alternada, que a mínima da máquina é 20 amperes, a corrente vai descer de 100 até 20 em 3 segundos. Então ele vai descer gradativamente, evitando que o arco se interrompa imediatamente, tirando aquele defeito, aquele furinho no final do cordão, tá? Então, dependendo da sua amperagem que você está fazendo, você vai ter que ajustar um tempo, tá? Como que você vai saber? Olhando para o final do seu cordão, né? No momento que sumiu, você vai, né, estar satisfeito ali, já está ali aquela regulagem. Se ainda estiver ficando furo, você tem que aumentar, certo? Então, assim, é uma função que você tem que trabalhar visualmente, vendo quando você vai ter necessidade de usá-la. Depois que ela desceu, ela vai parar aqui, ela vai desligar. Aqui vai ter o pós-gás. O pós-gás ele é muito importante em todos os materiais, tanto em AC, né, em DC, ele funciona normal, tá? E ele vai ter
a função de proteger o seu tungstênio. Tá? No momento que ele estiver aceso, você abrir um arco solda, isso aqui vai ficar bem vermelho, vai ficar incandescente. Tá? Ele vai ficar incandescente. Tá? Se você desligar a máquina e não tiver pós-gás, esse tungstênio aqui vai entrar em contato com o ar atmosférico, vai entrar e vai contaminar todinho, vai ficar todo preto, vai ficar todo sujo. E a sua solda, se for de inox também. Tá? Se for de alumínio, não vai acontecer nada. O alumínio não precisa dessa proteção de gás depois quando ele está quente, só no momento que você está soldando, claro. Mas depois que você desligou o ar, que ele estiver quente, não contamina. O aço inox não. Se você soldar muito a chapa e ela começar a esquentar demais, ela vai ficar toda preta, você não vai conseguir tirar depois aquela contaminação, porque quando ela esquentar, ela vai contaminar. O tungstênio também, ele contamina. Então, quando ele estiver quente e eu estou lá em 100 amperes, eu vou ter que verificar um tempo de gás que dê tempo desse tungstênio refrigerar, ficar clarinho e não botar gás fora e não tiver gás ineficiente também. Tá? Isso aqui eu vou ajustando pelo visual. Eu vou enxergar o meu tungstênio e vou ver se ele está preto, está faltando muito pós-gás. Se ele estiver azul, está faltando pós-gás. Se ele estiver douradinho, bem clarinho, ele está faltando pouquinho pós-gás. E quando ele estiver dourado, prata, todo prata, tá? Ele está perfeito, ele tem que ficar sempre prata. Tá? Depois nós temos a outra função aqui, que é o balanço AC. Esse balanço AC aqui, ele só funciona em AC, só em corrente alternada. A corrente alternada é uma onda senoidal, tá? Uma metade período positivo, a outra metade negativo quando se está no zero. Tá? Quando você está no zero, você está em 50%. Tá? 50 para cada lado. Então, é uma onda equilibrada. No momento que você baixar isso aqui, você vai ter uma diferença no seu cordão de solda, no seu arco elétrico. Tá? Se você botar para menos, você vai aumentar a sua penetração e vai diminuir a sua limpeza. Se você aumentar, você vai aumentar a limpeza e diminuir a penetração. Então, é o inverso. Tá? Então, a média, quando você vai iniciar qualquer solda, inicie em zero e depois você vai ajustando. O brilho, a cor do material influencia. Você vai ali ajustando, aumenta um pouquinho, diminui. Mas nunca use no máximo. Tá? Porque o período positivo ele vai ficar longo, certo? Mas ele vai transferir muito calor para o tungstênio, porque o período positivo vai ficar mais tempo, tá? E esse tungstênio não vai suportar, ele vai derreter, tá? Não, você não vai conseguir fazer a solda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar essa solda com uma amperagem mais baixa e depois eu vou aumentando conforme a minha necessidade para não ter perigo de estragar a peça do cliente, claro, né? Então assim, eu vou botar ali pertinho de 60 amperes, tá? A máquina está com cooler de refrigeração, mas para esse trabalho desse retoque, nós não necessitamos de taxa refrigerada. Mas como eu já estou com o sistema montado, eu vou aproveitar. Obrigado, pessoal, por ter assistido mais essa solda aí desse quadro, tá, pessoal? Então, assim, já me cobraram para mim fazer a filmagem soldando, tá? Fazendo a solda e mostrando o ponto que dá a liga do alumínio. Eu ainda não consegui fazer isso, tá? Eu já tentei colocar uma lente automática na frente da minha câmera, na frente do meu celular, já tentei fazer algumas adaptações, não dá para mim ter realmente aquela visão que eu tenho, tá? Do soldador, então eu tenho que arrumar alguma maneira de fazer isso. Se você tem alguma dica de alguma maneira que seja fácil de achar e também esteja um custo-benefício, tá? Porque eu não tenho muita grana para investir em uma ferramenta do gênero, tá? Não sei nem se existe, e se existir também, se tiver muito caro eu não vou conseguir comprar, tá, pessoal? Então assim, eu tento fazer os vídeos aqui na minha oficina para tentar ajudar você que está tentando montar o seu negócio. Então alguns detalhes eu não vou conseguir fazer por recursos, tá? Então assim, a intenção mais é passar informações da máquina, mostrando ela trabalhar também para ver que
né? A qualidade do serviço que eu consigo executar com ela, tá? Não é só, tá aqui a máquina. Então tu tem que trabalhar com ela, tu tem que mostrar. É muito fácil chegar aqui, fazer uma apresentação de uma máquina e fazer uma soldinha nela e depois nunca mais, né? Então eu já venho com WSE e WW Soldas já faz aí 2 anos e pouco, desde o pessoal já assiste vídeo aí, quem é inscrito sabe o tempo que eu venho fazendo, né, esse trabalho aqui no YouTube, mostrando, né, os meus trabalhos e poder passar aí um pouquinho de informação para você que está aí tentando entrar nesse mundo, tentando aprender. Vídeos longos, eu não consigo fazer um vídeo muito curtinho fazendo trabalho, tá? Valores, eu não vou mais falar valores porque as pessoas muitas, né, criticam em função de preços, né? Cada um tem seu preço, a sua localidade, o seu gás que paga, né? E tem também o seu faturamento. Cada um acha, tem aquele um valor e acha que deve ganhar aquele valor por serviço, por dia. Enfim, tanto isso vai impactar no valor final do serviço. O que um serviço para mim tá bom, consigo ganhar meu dinheiro tranquilo, para outros, né, se torna aí pouco, né? Muito pouquinho. E tempo a gente vai fazer vídeos longos, né? Porque a intenção é mostrar detalhes, mostrar um pouquinho do processo, não é apresentar só um produto, né? Muita gente gosta de fazer aqueles videozinhos de tudo é uma maravilha, quando a gente erra a gente mostra aqui também, o pessoal sabe, bate tungstênio, né? Então assim, para você que está iniciando na solda de TIG, muita limpeza, você tem que se dedicar bastante a isso e treinar bastante, né? E usar EPI, né? Proteger luva, corpo, o máximo que puder, para não se machucar. E perfeito também não sou, alguma vez que outra eu vou deixar de usar algum EPI, tá? Mas eu não sou perfeito, mas eu sempre tento passar para vocês que cada um sabe da sua vida, sabe se cuidar, né? Se quer fazer, faz, arca com a sua consequência. Certo, pessoal? Um grande abraço a todos, muito obrigado por ter assistido, um grande abraço e aí até o próximo vídeo.